Olá, estamos de volta a mais uma aula da nossa disciplina de Fundamentos de Política e Legislação Educacional Brasileira. Na aula de hoje nós vamos discutir a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a organização da Educação Nacional. Nós temos, desde a aula passada, começado uma discussão, sobre a política pública educacional brasileira. Nós trabalhamos um pouco com relação aos planos nacionais de educação e hoje nós vamos adentrar nas leis de diretrizes e bases da educação nacional. É um processo que caminhou quase que paralelo, né? Tanto é que os desafios eles são bem parecidos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394 de 1996, ela foi aprovada ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, depois de um longo processo de discussão, iniciado ainda antes da Constituição Federal de 88. Então, foi um processo longo e que ele vai culminar, né, com uma aprovação já no governo FHC. Claro que dentro de uma ideologia política, dentro de um processo político diferenciado. Então, nós vamos observar durante a nossa discussão que não foi uma caminhada tão fácil, né? Tivemos alguns atropelos e retrocessos nesse processo de construção da LDB, até chegar na LDB de 1996. Daí, podemos voltar ao slide, essa LDB ela foi fortemente influenciada pelas mudanças introduzidas no contexto social, econômico e educacional brasileiro. E ainda, que foi também um período de consolidação do modelo econômico neoliberal. Então, o que isso significa? Significa que o contexto em que essa LDB ela foi aprovada é um contexto de políticas, de consolidação de uma política neoliberal. Nós já discutimos um pouco com relação a isso, né? Nós já vimos um pouco o que é o neoliberalismo, que a gente percebe de uma forma mais simples, né? Que é a diminuição do poder do Estado, do poder estatal, e o aumento do poder privado. Então, a gente também vai voltar a esse ponto. Na verdade, isso é um assunto que nós vamos estar sempre... ele vai estar presente em nossas discussões até o final da nossa disciplina. Então, essa situação política, né, ela influencia sobremaneira a LDB. Então, nós temos nesse momento o presidente FHC, né, que vence as eleições com a vantagem, com muita vantagem, né? Tanto é que ele faz ainda nas suas bases tanto deputados quanto senadores e governadores. Então isso garante ainda para ele que as políticas que ele pretende implantar sejam de fato consolidadas. Então a gente considera esse período como um período de consolidação das políticas neoliberais. Nesse slide, nós entendemos, nós observamos que essa LDB ela é construída, né, dentro de um processo conflituoso. Então, nós temos um primeiro projeto de lei da Câmara, número 101 de 1993, que é fruto de um longo processo de discussão, iniciado antes mesmo da Constituição de 1988, e envolvia os legisladores, o Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública e a sociedade. Então, esse primeiro grupo, né, que traz nas suas discussões aquilo que a sociedade desejava para a educação brasileira, ela surge primeiro na Câmara. Então, o Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública tem um papel fundamental nesse processo. Por quê? Porque os deputados eles estavam envolvidos com esse fórum, então eles ouviam o que a sociedade desejava para a educação, e esses elementos foram trazidos para esse primeiro projeto de lei, que foi iniciado na Câmara dos Deputados. Porém,
houve ainda um outro projeto de lei, um projeto de lei do Senado, de número 67, de 1992, articulado pelo Ministério da Educação, o MEC, e propunha a centralização no âmbito federal das decisões relacionadas à educação, como o currículo e a avaliação, e não privilegiava a participação popular. Então, nós tivemos aí já percebemos de cara onde se coloca o conflito, né? Nós tínhamos uma primeira proposta iniciada, um projeto de lei iniciado na Câmara, que trazia em seu bojo os anseios da sociedade, e nós temos um outro projeto de lei, que é iniciado no Senado, que é, na verdade, uma articulação do próprio Ministério da Educação. Quer dizer, então, é uma proposta do governo, né, do governo de então. E esse governo, aliás, essa proposta governamental, ela tem alguns elementos que são interessantes. A centralização, quer dizer, elas querem traz para si a centralização, quer dizer, a elaboração de um currículo nacional, né, a ideia de ela construir sozinha a proposta educacional brasileira. Então, isso é um elemento que trouxe muito conflito. Daí, depois também de um processo que não foi tão curto de discussão, né, porque isso, nós estamos ainda em 91, 92, até 96 é um caminho um tanto quanto longo, né, de discussões dessas políticas. Daí a gente percebe novamente, né, aqueles dois grupos que também se tornam, que estavam presentes nas discussões do Plano Nacional de Educação, que nós vimos na aula passada. Um grupo que privilegia o projeto democrático e popular, expresso na proposta da sociedade, e um outro grupo, os outros interesses, relacionados a um plano que expressa a política do capital financeiro internacional e a ideologia das classes dominantes. E isso se evidencia, no segundo caso, no caso do plano do governo, uma política de centralização em que, por exemplo, um currículo nacional ele é estabelecido. Nós vamos ver isso com um pouco mais de profundidade na nossa próxima aula, né, onde nós vamos tratar um pouco desse ponto. Mas o que é interessante observar é que o governo aqui ele faz uma interferência muito forte. Ele interfere por quê? Porque ele tem maioria nas duas casas, né, e ele passa a exigir de seus deputados e senadores que aprovem a LDB conforme os seus interesses. Tá? Então, o que acontece? Com o passar do tempo e dessas discussões, surge um substitutivo que foi proposto pelo senador Darcy Ribeiro e que ele considerou como uma LDB de consenso. Só que, na verdade, essa LDB de consenso, ela deixava de lado todos os pontos divergentes. Então, todas aquelas divergências, principalmente com relação à própria oferta da educação, que deveria ser somente do poder público, né? Isso era uma das discussões desse período, ela foi deixada de lado. Então, aqueles elementos, aqueles pontos que causaram, né, discussões, né, as brigas, as divergências durante esse período, eles foram deixados de lado. Isso comprometeu a qualidade dessa LDB. Né? Tanto é que a gente tem alguns problemas ainda, exatamente porque ela não chegou em alguns pontos que são considerados fundamentais. Daí a gente tem uma outra discussão proposta em nossa aula, que é a discussão do sistema de ensino. E é interessante a gente observar, né, será se o Brasil tem um sistema de ensino nacional? Isso também é tema de uma futura aula nossa, que, na verdade, nós já observamos, e estudiosos já disseram isso, que nós não temos um sistema nacional de educação. Nós temos 3 sistemas de ensino. Nós temos o sistema federal, nós temos o sistema estadual e do Distrito Federal, e nós temos o sistema municipal de ensino. Então, caminhando um pouco mais
para o entendimento do que está presente nesses sistemas, nós vamos conhecer o Sistema Federal de Ensino. O Sistema Federal de Ensino é composto pelas instituições de ensino federal, pelas instituições de educação superior privadas e pelos órgãos, órgãos federais de educação. Essas instituições federais de ensino são as universidades federais, os institutos federais de educação, os centros que tratam de educação especial mantidos pelo Poder Federal, os colégios Dom Pedro II, né, entre outras instituições federais. Elas são o primeiro grupo, né, que compõe o Sistema Federal de Ensino. Além disso, todas as instituições de ensino superior privadas, elas também fazem parte do Sistema Federal de Ensino. Então, se uma faculdade ela deseja ministrar educação superior, então ela é de responsabilidade do Sistema Federal. Então, para aprovação, né, para credenciamento, ela vai entrar em contato com o Conselho Nacional de Educação. E aí nós temos também os órgãos federais, ligados diretamente à administração, né, do sistema. O próprio Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação e o INEP, o FNDE, a CAPES, né, a CONAS. Então, entre outras instituições, elas compõem o Sistema Federal de Ensino. Já o sistema estadual é composto, o sistema federal e do Distrito Federal, né? É composto pelas instituições de ensino estadual e do Distrito Federal, obviamente, pelas instituições de ensino superior municipais e estaduais também, pelas instituições fundamental e média privadas e pelos órgãos estaduais ou distrital de educação. Então, o que a gente observa? Que quem compõe esse sistema de ensino são todas as instituições de ensino federal ou, estadual ou do Distrito Federal, quer dizer, as universidades, as escolas de ensino fundamental, as escolas de ensino médio e escolas de ensino técnico que tiverem. Elas compõem o sistema de ensino estadual. Além disso, as instituições de educação superior municipal, não são tantas assim, mas elas também pertencem ao sistema estadual. É interessante que essas instituições de educação superior mantidas pelo município, eles não pertencem a um sistema municipal de ensino. A própria LDB ela já determina isso, né? Além disso, as instituições de ensino fundamental e médio privados também fazem parte desse sistema, e os órgãos de administração também do sistema estadual, como a Secretaria de Educação, o Conselho Estadual de Educação e as diretorias regionais de ensino. No caso do Distrito Federal, a educação infantil ela também é de sua responsabilidade, né? Nós sabemos que quem dirige o Distrito Federal é um governo do distrito, né? Então, não tem rede municipal. O Sistema Municipal de Ensino já é composto por instituições de ensino municipal, instituições de educação infantil privada e órgãos municipais de educação. Então, quem vai compor aqui também o sistema de ensino municipal? As instituições de educação infantil, né? As escolas de ensino fundamental e as escolas de ensino médio, quando elas são mantidas pelo município. Além disso, todas as escolas de educação infantil privadas, elas também são de responsabilidade dos sistemas de ensino municipais. E as instituições administrativas, né? A Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação. Agora, uma coisa interessante é que a LDB ela não obriga, né, os municípios a terem um sistema municipal próprio, um sistema próprio. Se o município
quiser, ele pode aderir ao sistema estadual de ensino. Então, é possível que em alguns municípios, né, ou na grande maioria dos municípios, não tenham um sistema municipal de ensino, né, porque ele termina por aderir ao sistema estadual. Tá? Isso é perfeitamente normal, né, visto que a legislação permite isso. Essas eram as nossas discussões desta aula. Muito obrigado, nos encontramos na nossa próxima aula.